Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do verso de número 16, a palavra de Deus, ela diz assim: regozijai-vos sempre, ou em outras traduções, alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para com vocês e para comigo. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Se abstenham ou abstende-vos de toda a forma de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Invariavelmente, quando nós perguntamos para uma pessoa o que ele ou o que ela espera na sua relação com Deus, com muita frequência, as pessoas respondem, elas argumentam, elas dizem que esperam sempre algo relacionado, ou elas desejam sempre algo que esteja centralizado em si mesmo. Ou, quando muito, algo centralizado para os seus. Então, quando nós perguntamos para uma pessoa o que ela espera nessa relação com Deus, invariavelmente, quase sempre, a pessoa diz que espera algo centralizado em si mesmo. Agora, diante do caos social, diante do caos econômico, diante do caos, essa crise de saúde pública que está instalado, eu penso que nós deveríamos fazer a pergunta e o caminho inverso. Eu penso que nós deveríamos fazer a pergunta ao contrário. E a pergunta é essa: o que Deus espera de nós? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O que Deus espera do cristão em tempos de pandemia? Aqui nessa carta está um homem que havia feito uma viagem missionária para Tessalônica na companhia de Silas e Timóteo, e que havia sido expulso daquela cidade por uma articulação dos judeus, dos religiosos daquela cidade, que se mancomunaram em conluio com a população para expulsarem Paulo, Silas e Timóteo daquela cidade. E o porquê? Porque as conversões, através da exposição da mensagem de Deus, estava gerando inúmeras conversões. Enquanto Paulo pregava, inúmeras pessoas se convertiam, inúmeras conversões estavam ocorrendo. Só que Paulo é expulso. Paulo e Silas, eles são chotados daquela cidade. E eu entendo que Paulo não estava nem um pouco feliz com aquela situação. Que esse não era o desejo de Paulo, porque ele tinha um propósito de pregar o evangelho naquela cidade, mas ele se vê forçado pela situação, por aquele conluio, porque ele foi expulso, ele agora se vê impedido de cumprir o seu ministério naquela cidade. Mas Paulo não se dá por vencido, porque esse homem que foi expulso de uma maneira agressiva, precipitada daquela cidade, agora ele se vê na responsabilidade de inspirar, de motivar, de trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo para aquelas pessoas que estavam em Tessalônica e que eram fruto da sua pregação, inspirando aqueles irmãos na fé
através do seu modelo e do seu estilo de vida. E respondendo à pergunta que eu fiz há pouco, eu diria o seguinte: o que Deus espera de nós em tempos de pandemia é que a nossa fé seja contagiante, inspirando outros, assim como Paulo estava sendo motivo de inspiração para a igreja em Tessalônica. É essa pergunta que nós temos que fazer e responder. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, o que Deus espera do corpo de Cristo, o que Deus espera da igreja em tempos de pandemia, é que a nossa fé seja inspirada, seja inspiradora, seja mais contagiante do que qualquer cepa de coronavírus, e que essa fé contagiante invada o coração, inspire outras pessoas. Mas de que forma? É uma outra pergunta. O próprio texto, ele nos mostra de que forma que nós podemos ter uma fé que inspire os outros, que contagie os outros. O Paulo nos dá algumas dicas. E a primeira conclusão que eu cheguei lendo esse texto é que nós devemos inspirar os outros, que a nossa fé em tempos de pandemia deve contagiar os outros pela nossa maneira corajosa e desprendida de encarar a vida, de encarar os desafios da vida com alegria, mesmo em meio a profundas tristezas. Porque é isso que o verso de número 16 diz. O Paulo, como eu já disse, com toda certeza ele não estava nem um pouco contente e feliz de ter sido expulso daquela cidade. Mas ele escreve essa carta para aqueles irmãos, inspirando, tentando contagiar aqueles irmãos pela sua fé, pelo seu modelo, pelo seu estilo de vida. E ele diz assim para aqueles irmãos em Tessalônica: regozijai-vos sempre. Alegrem-se sempre. Tenham sempre dentro de vocês uma alegria, e essa alegria ela deve ser constante. E eu fico pensando, ou Paulo era doido ou ele sabia o que estava falando. Ou Paulo estava fazendo um devaneio teológico, ou Paulo sabia muito bem aquilo que ele estava falando e orientando aos seus irmãos na fé em Tessalônica. Por que será que Paulo disse para aqueles irmãos, mesmo em perseguição, mesmo expulso, para que eles se alegrassem? É simples, irmãos. Porque a alegria do cristão, ela não é circunstancial. A alegria do cristão, ela não é temporal. A alegria do cristão não está fundamentada na ausência de problemas. A alegria, o prazer, o regozijo do cristão não está fundamentado nem mesmo na presença de bênção, nem mesmo na presença da solução dos problemas. A alegria do cristão, ela está fundamentada numa pessoa. A alegria do cristão está fundamentada na relação com essa pessoa que disse que iria para o Pai, mas que enviaria o seu Espírito, Espírito esse que nos consolaria, que nos fortaleceria, que nos renovaria, que nos mostraria a direção, que nos encaminharia na vida e na nossa devoção a Ele. A alegria do cristão, ela não está na circunstância. A alegria do cristão não está na resolução dos seus problemas, está na certeza de que é amado por Deus, de que é querido por Deus, de que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. E como disse Paulo, ainda que o nosso tabernáculo se desfizer, nós temos feito por Deus uma mansão, uma casa que é eterna nos céus e que nunca se desfará. É isso que Paulo está ensinando. Que nós precisamos inspirar as pessoas, contagiar as pessoas com a nossa fé, com a alegria que brota de dentro de nós,
fazendo com que eles sejam inspirados a encarar a vida, os desafios da vida, mesmo em meio a profundas tristezas. Porque esse é um momento de profundas tristezas. Esse é um momento de profunda amargura na alma. Eu estou me direcionando para pessoas, eu estou falando agora com pessoas que já perderam entes queridos e que já sofreram, que já padeceram, que já se lamentaram pela ausência e pela separação de alguém que ama. E o Paulo, então, ele não vem simplesmente fazendo um devaneio teológico. Ele vem falando de uma realidade que estava dentro da sua alma, de uma realidade que estava dentro do seu coração e instruindo aqueles irmãos para que eles também, assim como ele tinha um estilo de vida de alegria e regozijo, independente das circunstâncias, que aqueles irmãos também se alegrassem. E isso me faz lembrar Neemias. Neemias tinha ido para Jerusalém para reconstruir as muralhas que estavam queimadas e destruídas. E então, em determinado momento, Neemias percebe algo estranho entre o povo. Percebe uma população, ele percebe um povo cabisbaixo, entristecido, parece que meio desmotivado, sem ânimo. E Neemias então diz assim: ei, o que está acontecendo? Pera lá. Bora lá, gente. Bora lá, gente. Vamos ter ânimo. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos alegramos do Senhor, quando nós temos a certeza dessa realidade, que somos queridos e amados por Deus, nós temos motivação, nós temos força, nós temos alegria, nós temos conteúdo, nós temos fé para romper em fé, como disse o hino. E então nós temos forças para caminhar. Nós temos forças para vencer. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Mas eu encontro ainda algumas outras razões. O que Deus espera de nós, cristãos em tempo de pandemia? Ele espera que a nossa fé seja contagiante, inspirando outros. De que forma? Os versos 17, 19 ao 22 respondem isso. O texto ele é autoexplicativo. O que Deus espera de nós em tempos de pandemia é que a gente inspire outros. De que forma? Pela nossa vida de fé e devoção, que ultrapassa os limites do culto social e ganha densidade, ganha verdade, ganha realidade, ganha palpabilidade no dia a dia. É isso que Deus espera de nós. Uma fé que inspire outros fora do templo, fora do culto social, fora da liturgia religiosa. Uma fé que contagie outros mais do que qualquer cepa do coronavírus no dia a dia, no trabalho, na família, na vizinhança, qualquer lugar. É isso que Deus espera de nós. E isso não significa, meu irmão, de forma alguma, absolutamente, se alienar da vida, se enclausurando num mosteiro gospel. Não é nada disso. Não é se enclausurando num mosteiro sem encarar a realidade, sem bater de frente com a realidade, assumindo uma postura de fuga, que nós teremos condições de vencer pela fé. E o Paulo, ele deixa isso muito claro.
Ele diz que essa fé que inspira, essa fé que motiva, essa fé que contagia, ela precisa ganhar contornos de realidade fora do templo e ganhar verdade no dia a dia, em cada momento. Mas como isso? Como é possível isso? Tendo um estilo de vida, de adoração, que transforme as incertezas, as interrogações, as questões que estão na nossa alma e que muitas vezes nós mesmos não conseguimos responder, é transformando isso numa vida de fé vibrante, de adoração a Deus. É submeter os meus pensamentos, as minhas interrogações, as minhas questões mais profundas, colocando diante de Deus as minhas ansiedades, sabendo que eu posso glorificar a Deus mesmo não entendendo o que está acontecendo. É assim, entregando a Deus as minhas ansiedades, entregando a Deus as minhas incertezas. Como eu posso glorificar a Deus na crise? É o que Paulo vem respondendo. E a primeira coisa que ele diz no verso de número 17, ele diz assim: orem sem cessar. E isso parece meio contraditório, porque como nós podemos orar sem cessar? Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que fazer inúmeras coisas. Mas o Paulo, ele vem e diz para aqueles irmãos: orem sem cessar. E orar sem cessar não significa triturar as cordas vocais de tanto proferir palavras em oração. Não é isso. É fazer como um evangelista chamado Smith Wigglesworth, que, se não me engano, a biografia dele está no livro Heróis da Fé, se não me falha a memória. Smith Wigglesworth, ele dizia assim, que ele não orava mais do que 5 minutos, mas ele também não ficava mais do que 5 minutos sem orar. Parece contraditório, mas não é. Porque a oração, ela não depende de eu triturar as minhas cordas vocais. A atitude de oração não depende de eu ficar 24 horas proferindo palavras a Deus, não. É ter aquele espírito de oração, aquela atitude de oração, convidando ao Senhor na minha interioridade, na minha intimidade. Deus, eu estou indo trabalhar, vamos juntos. Deus, eu preciso resolver esse problema, vem comigo. Senhor, eu estou indo para tal lugar, me acompanha, Senhor. Eu preciso de Ti, eu não sou nada sem o Senhor. Sem dizer alguma palavra, é aquela atitude de santidade que ora mais do que muitas palavras. E é isso que Paulo está ensinando para aqueles irmãos. Orem sem cessar. Orem constantemente. Submetam a interioridade, a intimidade de vocês constantemente diante de Deus em adoração, em santidade. Isso é orar mais do que dizer palavras. E o Paulo continua dizendo ainda: como eu posso glorificar a Deus em meio à crise, em meio à pandemia? Não extinguindo o Espírito. E aqui a ideia é de apagar a chama. Aqui a ideia é de não atrapalhar a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. A ideia aqui é de não atrapalhar a ação do Espírito Santo de Deus através da minha vida, para que a fé que existe dentro da minha alma, do meu coração, aquela convicção, aquele conteúdo de fé que eu tenho dentro de mim, que eu digo que tenho, que ela venha inspirar outros. E para isso, eu não posso extinguir o Espírito Santo, apagar a chama do Espírito Santo. E como eu posso fazer isso? Eu tenho que voltar no versículo de número 17. Orando sem cessar. Porque quando eu oro sem cessar, mesmo sem dizer palavras, a chama do Espírito se mantém viva.
Quando eu oro sem cessar, a chama do Espírito cresce dentro de mim. Quando eu oro sem cessar, a chama do Espírito Santo, ela arde dentro de mim. E a minha fé então se torna contagiante e ela transpassa, ela contagia os outros. As pessoas percebem a fé que vibra dentro de mim, a chama que arde dentro de mim, que é a presença do Espírito de Deus no mais profundo da minha alma. E o Paulo continua dizendo: como que eu posso glorificar a Deus em meio à crise? Igreja em Tessalônica, como que vocês podem glorificar ao Senhor em meio à crise? Não desprezando as profecias. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Profecia aqui não quer dizer aquele negócio chupachita balahaus, assim diz o Senhor. Não é nada disso que Paulo está falando. O que Paulo está dizendo aqui é que aqueles irmãos não desprezassem as pregações, as orientações, as palavras que ele estava escrevendo, enviando e ministrando para aquela igreja. Não tem nada a ver com assim diz o Senhor, não é nada disso. Porque o que fica subentendido nas palavras de Paulo é que me parece que existia um grupo que desprezava as profecias. Existia um grupo ali que desprezavam as orientações, não valorizavam as pregações, não davam o devido valor àquilo que eles ouviam. E então Paulo diz assim: olha, se vocês querem de fato glorificar a Deus, não desprezem as profecias, não desprezem as pregações, não desprezem as minhas cartas, não desprezem as minhas orientações, não desprezem aquilo que eu tenho dito para vocês, porque as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, assim como Jesus mesmo disse. Não desprezem a palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A fé genuína e verdadeira não está fundamentada no assim diz o Senhor. A fé genuína não está fundamentada num milagre que acontece. A fé genuína não está fundamentada numa revelação, numa visão ou numa aparição de anjo, não. A fé genuína, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e é exatamente por isso que Paulo diz para aqueles irmãos: olha, não desprezem as profecias, não desprezem as pregações, não desprezem a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que a fé verdadeira vai ser gerada na alma de vocês, e vocês vão ter estrutura para romper em fé, como diz o hino. Como eu posso glorificar a Deus em meio à crise, em meio à pandemia? O Paulo continua dizendo: examinem tudo, mas retenham o que é bom. Irmãos, o Luciano pregou uma mensagem no domingo, e num dos momentos em que ele pregava a mensagem, o Luciano disse assim: que se nós formos basear as nossas vidas pelos noticiários da televisão, nós não vivemos mais. A nossa alma sucumbe, a nossa alma desfalece, a nossa alma definha, a nossa alma vira pó, porque o noticiário só traz notícia ruim. E presta muita atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Eu não estou dizendo que nós temos que ser irresponsáveis e virar as costas para o que dizem as notícias. Não é nada disso, absolutamente.
Eu não estou dizendo para nós ignorarmos os noticiários e tomarmos uma posição de negacionista irresponsável. Não é isso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos olhar só o lado ruim da coisa, porque assim como o Luciano disse, existe muita notícia boa para a gente prestar atenção e para trazer ânimo para a nossa alma. E aí o Luciano deu um dado, que se nós olharmos o número de pessoas que foram curadas, supera em muito, imensamente, o número das pessoas que morreram da doença. E outra coisa, meu irmão, eu não estou menosprezando a dor de ninguém. Eu não estou desvalorizando o sentimento de ninguém. Eu não estou desdenhando do sofrimento de ninguém. Eu só estou dizendo que nós precisamos começar a olhar mais as coisas boas que acontecem no meio da pandemia, que nós precisamos focar o nosso coração, que nós precisamos focar a nossa alma, que nós precisamos focar a nossa mente naquilo que acontece de bom no meio da pandemia, porque senão a nossa alma definha, senão a nossa fé se evapora, senão a nossa fé se desestrutura. E é isso que Paulo está dizendo. Examinem tudo, mas retenham o que é bom. Examinem o que diz a notícia. Examinem o que diz o noticiário. Examina o que diz a Globo. Examina o que diz o SBT, a Record, a Band, a CNT, a Cultura. Examina. Mas procura focar naquilo que é bom, retenha na sua alma aquilo que é bom, guarda no teu coração aquilo que te edifica, guarda no teu interior aquilo que bota você para frente, guarda dentro de si aquilo que alimenta a sua fé, guarda dentro do teu coração e da tua alma e da tua mente aquilo que pode te dar esperança, como disse Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso que nós temos que fazer. Examinar tudo e reter o que é bom. Quero trazer à memória o que me dá esperança. É simples. E o Paulo continua dizendo: e se apartem de toda espécie de mal. Se apartem, se divorciem ao menor sinal de algo que é ruim, de algo que não é verdadeiro, de algo que não é puro, de algo que não é justo, se apartem. Como Paulo mesmo disse, tudo quanto é justo, tudo quanto é verdadeiro, tudo quanto é honesto, tudo quanto é de boa fama, nisso pensai. Porque o que acontece? Numa crise, num caos instalado como esse que nós estamos vivendo, notícia falsa é o que não falta. Notícia ruim e que denigre a imagem de outros. Notícia ruim que prejudica as relações. Notícia falsa, fake news, que contamina a nossa alma, tem de monte. E o Paulo está dizendo assim: se apartem, se distanciem de toda a espécie de mal. Ou seja, tenham uma vida que glorifique a Deus, tenham uma vida que adore a Deus, tenham uma vida que honre a Deus. De que maneira? Com uma fé, com uma devoção que saia dos limites do culto e do templo e que ganhe densidade e verdade no dia a dia. Uma vida de adoração que me dê poder, que me dê autoridade, que me dê graça para romper as prisões do medo e da incerteza.
E aí é inevitável eu lembrar de Atos 16. O mesmo Paulo que escreve para a igreja em Tessalônica, em Atos 16, ele tem outra atitude inusitada. Paulo está preso juntamente com Silas, esse mesmo que havia ido com ele na viagem missionária a Tessalônica. Paulo e Silas estão presos, encarcerados. E diz o texto de Atos que Paulo e Silas à meia-noite cantavam e oravam a Deus. Oravam e cantavam hinos a Deus. E eles começaram a contagiar a cadeia. Eles começaram a contagiar os outros presos. Eles começaram, através da atitude deles, da fé vibrante deles, da fé contagiante deles, motivar os outros que estavam junto com eles naquela situação difícil e dolorosa. É óbvio que uns e alguns estavam ali justamente, porém Paulo e Silas injustamente. Mas diz o texto que eles oravam e cantavam hinos a Deus. Silas, está tudo bem aí, Silas? Zero bala, Paulo. Carregando a cruz com classe. Silas, está tudo bem mesmo? Vamos cantar um hino? Bora lá, Paulo. Rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. É rompendo em fé. É contagiando as outras pessoas por uma fé que vibra, por uma fé que contagia, por uma fé que inspira, por uma fé que adora. E uma fé que adora, ela tem o poder de romper os grilhões, as cadeias e as prisões do medo, das incertezas e das angústias. Então, meu irmão, continue adorando, continue buscando a Deus, continue se enchendo do Espírito Santo de Deus, continue se enchendo da palavra de Deus, continue tendo uma vida que glorifique a Deus, porque cadeias são rompidas, grilhões são desfeitos e você tem poder para desfazer as cadeias do medo, da incerteza, da amargura, da angústia, das interrogações que estão consumindo a tua alma em nome de Jesus. Rompendo em fé. Mas eu cheguei também a uma terceira conclusão. O que Deus espera de nós em tempos de pandemia, o que Deus espera de mim, de você, de nós, da igreja, do corpo de Cristo, do cristão, é que a nossa fé seja contagiante e inspire outros. De que forma? O Paulo me dá a resposta no versículo de número 18. Traduzindo isso para mim e para você, de que forma nós podemos contagiar outros, inspirar outros? É pela nossa decisão de sermos gratos, mesmo sabendo que algumas coisas não mudarão para melhor ao nosso favor. Eu vou repetir para você gravar bem. Como eu posso glorificar a Deus? Como eu posso servir de inspiração para outros em meio à pandemia, em meio à crise, e glorificar a Deus em meio a situações difíceis? Pela minha decisão de ser grato, mesmo sabendo que algumas coisas não mudarão para melhor em meu favor. Porque é isso que Paulo diz no verso de número 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o Paulo diz isso, ele não diz de graça. O Paulo, quando diz isso, ele não diz
simplesmente de um devaneio teológico dele. Paulo não diz isso simplesmente de uma elaboração, de uma articulação racional da sua mente. Não. Ele fala da sua própria experiência, da experiência de quem havia sido expulso, enxotado violentamente de Tessalônica. Então Paulo não fala em tese. Paulo não está falando aqui em teoria, porque Paulo sabia muito bem que as coisas só iriam piorar para ele. Paulo sabia que as coisas só iriam ficar a cada dia piores para ele. E então Paulo inspira aqueles irmãos, Paulo motiva aqueles irmãos, Paulo demonstra através de uma fé contagiante, vibrante, marcante, motivando aqueles irmãos pelo seu estilo e modelo de vida, dizendo assim: olha, igreja em Tessalônica, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, de todas as formas, sejam gratos ao Senhor. Tenham um coração agradecido ao Senhor. Tenham disposição de alma de sempre serem gratos a Deus em todas as circunstâncias e momentos. E aqui quem escreve é um homem que sabia o que estava dizendo, por experiência própria, e não por experiência de laboratório, não por experiência de tubo de ensaio. Paulo, quando diz isso, ele diz de experiência na própria carne, de sofrimento vivido, de sofrimento experimentado, de angústias, de tribulações. O que poderá nos separar do amor de Cristo? A fome, a nudez, a tribulação, a angústia, principados, potestades? Não, absolutamente não. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Era esse Paulo que estava inspirando aqueles irmãos. Era esse Paulo que estava motivando aqueles irmãos a serem gratos em todas as circunstâncias. É o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam, todas as coisas conspiram, todas as coisas trabalham, todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que não haja uma resposta lógica e racional, sabe por quê? Porque eu e você, nós, o cristão, ele não vive por circunstância, ele não vive por vista, ele vive por fé. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, conspiram para o nosso bem, trabalham para o nosso bem, porque nós não vivemos pela aparência, por aquilo que os nossos olhos veem, mas nós vivemos e nos movemos por fé. E fé essa fundamentada na palavra de Deus. É por fé. É por fé. Todas as coisas cooperam para o bem. É a experiência de José. O José disse assim para os seus irmãos: vocês planejaram, vocês deram uma de traíra comigo, vocês planejaram o mal, intentaram o que era ruim contra a minha vida, na maior trairagem, mas Deus transformou todo o mal em bem, para que se veja como nesse dia e tantas vidas fossem conservadas, a minha e a de vocês. O José tinha essa consciência, que ainda que estivesse experimentando um momento ruim, Deus era poderoso para transformar aquele momento ruim em algo bom, em algo que iria amadurecer a vida dele. E é isso que Paulo está tentando dizer.
Não significa agradecer a Deus por aquilo que é ruim, porque não tem ninguém masoquista aqui, não tem ninguém xarope das ideias aqui. Não significa agradecer a Deus pelo que é ruim, não. Não se trata disso. Mas é ser grato a Deus pelo fato de que Ele está no controle, de que Ele sabe o que faz e que Ele é poderoso para transformar uma situação ruim em algo que nos faça crescer, em algo que nos faça amadurecer na presença dEle. É isso. É desse jeito. É o sentimento de Abacuque 1 e Abacuque 3. Em Abacuque 1, o profeta diz assim: até quando, Senhor? Por que razão, Senhor? Está tudo abandonado, está tudo dominado, Senhor. Até quando que eu vou ter que aguentar essa situação, meu Deus? E o profeta entra em crise. Abacuque entra em crise existencial e não entende o porquê Deus estava permitindo que uma nação, teoricamente, pior do que a nação de Israel, estava sendo usada para tratar com eles. E o profeta então entra na crise. Até quando, Senhor? Por que razão, Senhor? Está tudo abandonado, está tudo largado, está tudo dominado. Os caldeus estão sentando e rolando, deitando e fazendo o que bem entendem. O Senhor não vai fazer nada. Só que aí parece que o profeta ele tem um lampejo de lucidez, de consciência, de coerência. Parece que a fé, ela retorna ao coração do profeta. Parece que a fé invade novamente a mente, o espírito do profeta. E então agora o profeta, no capítulo 3, é o ainda e o todavia. E o profeta diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, roubadas, furtadas, ainda que nos currais não hajam vacas, eu, todavia, eu, entretanto, eu, porém, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É o ainda e o todavia. Eu não estou entendendo nada, Senhor, mas ainda... Senhor, está doendo, mas ainda. Senhor, está demorando, mas ainda. Senhor, as coisas estão ficando ruins a cada dia mais, mas ainda eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque eu vou romper em fé, eu vou plantar e vou colher, eu vou lutar e eu vou vencer, eu vou me alegrar no meu Deus, porque o meu Deus estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos, e isso é promessa dele. Então, meu irmão, a orientação de Paulo é essa: para que nós sejamos gratos em todas as circunstâncias. E não é agradecer pelo mal, não é agradecer pelo que é ruim, é agradecer pelo fato de que Deus é soberano e que Ele pode transformar o sofrimento nosso, no nosso amadurecimento, no nosso crescimento, e nos dar um upgrade na nossa fé. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
O que Deus espera do cristão em meio à pandemia? O que Deus espera? O que Deus espera de mim e o que Deus espera de você? Deus espera que a nossa fé seja contagiante e inspire outros. De que forma? De que maneira? Tendo uma fé desprendida, corajosa, que encare os desafios da vida, as interrogações, com alegria, mesmo em meio a profundas tristezas. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos uma fé contagiante. Pela nossa atitude de adoração, pela nossa atitude de fé e devoção, que ultrapasse os limites do culto e do templo, e que ganhe verdade e realidade no dia a dia, inspirando, motivando outros. O que Deus espera de nós é que a nossa fé seja contagiante, pela nossa decisão de sermos gratos em todas as circunstâncias da vida, mesmo sabendo que algumas coisas não mudarão para melhor. Todavia, Ele é Deus. Todavia, eu continuo crendo nele. Porque eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele faz, mas eu sirvo e adoro a Deus por aquilo que Ele é. Louvado seja o